Nesse exato momento eu estou tomando café da manhã. Um pão francês com margarina, alguns biscoitos e ele, meu querido café preto. A janela do meu quarto está aberta e corre um vento gélido matinal, digno da área verde onde moro. Ouço pássaros cantando, o quero-quero, o pica-pau, garrincha, coleiro, sanhaço e pelo menos uns 30 pardais. De onde você está? O que você vê quando assiste meus vídeos? Conte nos comentários. Vou reformular minha pergunta. De onde você está? O que você pensa que vê? Peço que você não se precipite e saia sem terminar o vídeo. Sem a conclusão você poderá formar uma opinião incompleta e portanto perigosa à sua emuná. Esse vídeo não é recomendado a pessoas com tendências depressivas, não é recomendado a pessoas que estão ansiosas, crianças e adolescentes, pessoas com a mente frágil. Se você não se acha pronto, se estiver passando por crises existenciais, esse vídeo ainda não é para você. Você precisa conhecer os seus limites, não assista. O que você pensa que está vendo? Houve um tempo em que os ateus alegavam que não acreditavam em Deus porque não podiam vê-lo. Daí surgiu a matéria escura, e eles até hoje não podem vê-la. Mas por causa de cálculos, acreditam piamente na existência dela. Com a chegada da mecânica quântica, muitos ateus descobriram que existem muito mais coisas que nós não vemos do que o que vemos. Por isso a maior tolice hoje em dia é dizer que não acredita no que não se pode ver. Vivemos num mundo chamado de material, presos nos nossos 5 sentidos. Toda nossa realidade gira em torno do ver, ouvir e sentir. Agora é que vem um problemão que Platão, os gnósticos, Yeshua, a Bíblia, vem nos alertando há milênios. Esse mundo material é o nível mais baixo da existência, é o último mundo, o mundo que é chamado no judaísmo de Asiagashi, o mundo das ações físicas. Nosso universo é limitado pelos 5 sentidos, e mesmo com máquinas nossa percepção do universo é limitada. Onde está o problema nisso? Veja bem, todas as nossas sensações físicas são na verdade impulsos eletromagnéticos. O que você está escutando agora são ondas sonoras, que ao atingir os seus 3 ossículos do ouvido, os fazem vibrar e essa vibração chega à cóclea. Nela o som é convertido em impulsos eletromagnéticos e enviados ao cérebro, que decodifica o sinal enviado e os interpretam fazendo diferença entre os ruídos e sons. O canto dos pássaros são uma interpretação do seu cérebro. Nesse exato momento tem um currupião cantando perto da minha bananeira. O canto é lindo, é relaxante. Mas a realidade é que seu canto não passa de vibrações que se propagam pelas moléculas do ar e são interpretadas pelo meu cérebro. Ou seja, nosso mundo auditivo são meras interpretações do nosso cérebro. Você já teve a impressão de ter alguém te chamando? Já teve a impressão de ter ouvido um barulho de algo caindo na cozinha, de um veículo passando na frente de casa, e quando você checar não vê nada? Calma que não foi o diabo. Foi apenas algum som que seu cérebro não foi capaz de decodificar, e a maneira que ele achou de te pôr em alerta foi inventar algum som que te livrasse de possíveis perigos. Ou seja, nosso mundo auditivo não é confiável. Nem sempre você está ouvindo o que realmente está acontecendo ao teu redor. Fique até o final. Calma que tem explicação espiritual e bíblica para tudo isso. Você vai deixar o like nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai querer ajudar o canal. Daqui vão sair excelentes ministrações para você usar. No sentido da visão não é diferente. Estou falando de ciência, testada e comprovada para depois explicar pela Bíblia o porquê disso. O que você pensa que está vendo agora? Tem algo azul onde você está? Ou será que é vermelho? E se eu te disser que todas as cores que você está enxergando nos objetos, na verdade não existem neles? Tudo nessa terra possui cor neutra. Nada aqui é colorido de verdade. Essas imagens que estão passando em sua tela, todas sem exceção, não possuem cor. Mas você está vendo colorido, né? De onde vem a cor? Da luz. As cores são próprias do raio de luz, todas elas existem na luz. As partículas de luz são coloridas,
e ao atravessar os objetos, nem todas elas conseguem passar por eles. Essa cor que não consegue atravessar o objeto fica refletida nele. O currupião amarelo e preto que estava cantando aqui perto de minha bananeira, que originalmente não possui cor alguma, ao ser atravessado pelas partículas de luz, reflete as cores que não conseguem atravessar. O arco-íris prova exatamente isso. A luz está em toda a Terra. Quando lançamos água para cima com uma mangueira em tom de chuvisco, as gotículas de água começam a descobrir, a revelar a luz que está presente naquele local. Como então podemos enxergar as cores? Nós recebemos a imagem através dos olhos, e o nervo óptico manda essas vibrações que estão sendo capturadas pela retina. Exatamente, cores são vibrações das partículas da luz para o cérebro e ele interpreta o que estamos vendo. O tato funciona através dos microreceptores que estão espalhados por todo o corpo. Esses receptores capturam a pressão, a vibração, a repetição e velocidade do que nos toca ou do que tocamos. Através dele percebemos as formas, texturas, profundidade, peso e potência das coisas. Esses receptores enviam sinais eletromagnéticos ao cérebro. Através do sistema nervoso, o cérebro interpreta esses sinais e comunica a nossa consciência sobre o mundo que nos cerca. O olfato e o paladar também funcionam por meio de glândulas que entram em contato com o alimento e mandam ao cérebro impulsos eletromagnéticos para serem interpretados. Vez por outra somos enganados por odores e sabores que se confundem. Por exemplo, os pratos agridoces que mesclam doce com salgado, amargo e doce, cítrico e doce. Porque é saboroso e viciante. Porque nosso cérebro endoida, igualmente ouvir uma orquestra, apalpar algo firme e macio, essas coisas desafiam nosso cérebro, e ele ama isso. Um truque de mágica se vale dessas percepções. Ilusão de ótica se vale dessa realidade. É possível enganar o cérebro. O que isso prova? Que confiar nos 5 sentidos é a pior coisa que podemos fazer nesta vida. Existem pessoas que só conhecem os prazeres da interpretação desses 5 sentidos. Viver presos nesses sentidos é viver na carne, viver na terrestrialidade, materialidade. Gula é a prisão do paladar, sexo é a prisão do tato, moda é a prisão da vista, músicas e tipos de perfumes. Tudo isso pode nos aprisionar nessas sensações físicas. As sensações físicas são inconstantes e passageiras. Enjoamos de sabores, toques, músicas e odores. Por isso vivemos atrás de novos estímulos, novas sensações físicas. Perdemos tempo indo atrás disso, chamando isso de vida. Então a vida se resume a impulsos eletromagnéticos. O sabor da cerveja, do doce de leite, o perfume mais gostoso, a roupa mais macia, a pele mais gostosa e de se apalpar. Tudo isso são interpretações de vibrações ao nosso redor. Por causa disso, muitos pensadores afirmam que estamos vivendo numa espécie de simulação. Existe um programa que roda no nosso cérebro, que é responsável por decodificar todos esses impulsos elétricos que formam nosso ambiente. Perceba que o vermelho para mim é o mesmo vermelho para você, o som grave, as notas musicais, tudo isso são percebidos por nós ao mesmo tempo e do mesmo jeito. Quem interpreta diferente é tido como alguém quebrado, em que o programa não está rodando bem. Quem colocou esse programa em nós? Você sabia que o computador foi criado inspirado no funcionamento do nosso cérebro? A mecânica quântica veio ser descoberta há pouco tempo atrás. Mas Platão já falava da ilusão da matéria há milênios atrás. Quase todos que perceberam a ilusão da matéria concluíram que ela seria má. Ora bolas, um mundo em que nos iludimos com impulsos eletromagnéticos. Vivemos baseados na mera interpretação do nosso cérebro. Podendo até sermos iludidos, tem de ser um mundo mau. Os gnósticos foram nesse barco e ainda chamaram Adonai de um Deus malvado que nos aprisionou nessa vida seca. Irmãos, percebam a revelação poderosa de Adonai nesse vídeo. Deus se mostrará ao seu povo agora, e quem for dele exultará. Você estava orando por uma resposta, não foi? Que caiam por terra os muros de Satanás, e que se erga Jerusalém, bendita cidade de Deus em nosso coração.
Irmão, Deus não nos aprisionou na materialidade. Somos criaturas híbridas. Somos celeste, pois recebemos da mesma matéria dos anjos. Nosso espírito veio das entranhas do Eterno. E somos terrestres, pois recebemos corpo que veio da terra, do mesmo barro que os animais. Nossa realidade, nosso mundo, nosso universo é feito de energia condensada e transformada em matéria. Deus, com muito amor, preparou esse mundo cheio de sensações físicas maravilhosas para nós. Uma comida não deixa de ser comida porque descobrimos que, no final, ela é mera energia condensada e interpretada por nosso cérebro. Comer somente grama te mataria, injetar água na veia te mata, se entupir de pudim vai te matar, mesmo você sabendo que não passa de átomos organizados. Entenda, irmão, essa realidade foi projetada para nós. Madeira é átomo, mas é feijão que alimenta o corpo. Por mais que pareça, você não está numa simulação. A faca corta e a dor é real. Mas então ele nos prendeu aqui como ensinam os gnósticos. Não foi Deus que nos prendeu nesse mundo de sensações físicas. Ele nos fez híbridos, nossa natureza celeste foi desconectada do Eterno. E ao se desconectar, ela perdeu a capacidade de perceber o celestial. Assim como a luz está presente neste mundo dando cor a ele, e nós percebemos pouco dela, sim, irmão, o espectro de luz possui o infravermelho e o ultravioleta, que não é perceptível a olho nu, somente através de óculos especiais e máquinas. Semelhantemente, o mundo espiritual está entre nós e não podemos percebê-lo. Não fomos abandonados nesse mundo, apenas nos tornamos incapazes de transcender os 5 sentidos, por causa do pecado que nos afasta da percepção do divino. Nós estamos rodeados da presença de Deus, mas não temos óculos para percebê-lo. O pecado nos tornou insensíveis à nossa natureza celeste, que reside no nosso espírito. Nosso Deus está entre nós, mas não podemos percebê-lo. Fomos demitidos da presença do Eterno. Isso significa que não somos capazes de se conectar com Ele. A desobediência nos aprisionou na escravidão dos 5 sentidos. Assim sendo, não fomos criados presos na matéria longe de Deus como ensinam os gnósticos. Originalmente Adão e Eva viam Deus e os anjos, conversavam com eles como se fosse algo comum, e de fato era. Antes da desobediência, o convívio no Éden era espiritual e físico. Sentíamos as sensações físicas, comíamos e bebíamos, brincávamos com os animais, porém víamos a Deus Filho face a face, caminhávamos com Ele e com seus anjos pelo jardim, conversávamos com eles como com um de nós. Nossos olhos espirituais que residem no nosso espírito, na nossa alma, estavam abertos, pois pertencíamos àquela dimensão também. Tanto foi assim que Eva foi seduzida por um querubim que guardava o Éden. Esse querubim hoje é chamado de Shaitã, ou Satanás. O preço da desobediência, da quebra do mandamento, foi a expulsão dessa dimensão paralela. Não podíamos mais viver entre os dois mundos. Fomos desconectados de Yeshua, que é a vida, e por isso passamos a ter nossa natureza terrestre como dominante, e com isso veio a morte física igualmente aos animais. Perceba que a palavra morte tanto no hebraico como no grego significa separação. A verdadeira morte descrita no Gênesis é a separação do homem e Deus, o resto é consequência disso. Nossa vida eterna e longevidade se davam por causa da conexão com o Eterno, por meio da nossa natureza celeste doada por Ele. Somos galhos que fomos cortados da árvore da vida que é Cristo, e como todo galho que é arrancado de uma árvore, perdemos o recebimento da seiva e entramos em estado de morte, de decomposição. A redenção de Jesus consiste em nos conectar novamente à árvore da vida, ou seja, sermos enxertados de novo no Eterno. Os gnósticos e platônicos não têm acesso a essa revelação e por isso chamam o Deus Criador, ou seja, o Deus Filho, de demiurgo malvado. O Yeshua dos gnósticos não é o Redentor prometido pelo Criador, é qualquer coisa doentia surgida de uma mente escravizada pelo diabo. Jesus, Yeshua, é o Criador do universo como revelado por Yohanan. Veja. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:1-4. Confirmado por Paulo em Colossenses 1:15-17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Como demonstrado, Yeshua é o Criador junto com o Pai infinito e onipresente. Segundo a boa notícia do Evangelho, o infinito, onipresente, onipotente e onisciente Criador, o Pai, em quem tudo existe e se move, desejou salvar a humanidade, e o Filho, que é o infinito tomando forma para interagir com a criação, o qual não há nada acima dele a não ser o Pai, desceu para fazer sua vontade. Não existe demiurgo malvado. Não existe um Deus malvado que nos exilou na matéria. Existe uma criatura híbrida que escolheu viver longe da dimensão celestial, a qual criatura somos nós. E até hoje preferimos os prazeres do que o eterno e amoroso Pai. Então existe um mundo enorme ao nosso redor que não podemos perceber, porque fomos expulsos dele, dessa dimensão paralela, fomos desconectados, nos tornamos indignos de andarmos nele. Por causa da desobediência, ela nos expulsou da presença do Eterno. Vivemos em uma camada da existência que pertence aos animais, os verdadeiros terrestres, que vieram à existência destinados a voltar ao pó, que foram criados pela terra sob ordem do Eterno. Quando Deus cria os animais e plantas, ele ordena à terra que ela produza. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Gênesis 1, 24. Por isso não é dito em lugar nenhum que os animais tinham a vida eterna. Eles foram criados para viver nessa dimensão. Esse mundo dos 6 sentidos pertence a eles. Perceba que em momento algum Deus desce para soprar o Espírito nos animais e plantas. Eles não têm a natureza celestial, eles não receberam a natureza divina. Mas veja como fomos criados. Deus desce, pega um pouco de barro, ou seja, terra misturada com água, ele faz o corpo com suas mãos, não há uma ordem à terra para produzir, ele não dá ordem a nada nem a ninguém, ele mesmo desce e molda o corpo. Depois disso se aproxima do boneco, que inclusive possuía seu rosto, sim, ele fez uma pequena imagem de si mesmo, se aproximou da narina do boneco e soprou o espírito de dentro de si mesmo para dentro do boneco, e ele se tornou uma pessoa à imagem e semelhança de Deus Filho, que é a expressão perfeita do Pai. Confira. Todavia brotava a água da terra, e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 6 e 7. Portanto somos híbridos, terrestres por causa do corpo tirado da terra, e celestes por causa da natureza divina compartilhada no sopro de Deus. Enquanto estávamos ligados ao nosso Senhor e Pai, andávamos nos 2 mundos, nas 2 dimensões, celestial e terrestre. Como fomos demitidos da dimensão celeste, só nos restou vivermos na dimensão dos terrestres, ou seja, nessa dimensão dos 6 sentidos. O Eterno nos criou com 7 sentidos. A intuição é o 6º sentido. Ela vai além do que você vê, é uma suposição, uma suspeita que te empurra para uma decisão acertada. Prece um instinto que te leva a tomar uma decisão que te livra do perigo, ou que te leva a um sucesso. Não muitas pessoas atingem esse sentido. Veja que caímos tanto que até os animais nos superam. O 6º sentido te faz prever, antecipar, estar um passo à frente, superar obstáculos. Os esportistas possuem o 6º sentido, principalmente os artistas marciais, ceitistas, dentre outros esportes que exigem a premonição. E o 7º sentido é o que nos conecta com o mundo celeste ao nosso redor, é a emuná. Ela nos conecta com Deus, pois foi ela que foi quebrada no Éden. O que é emuná? É a palavra hebraica para fé. Mas calma lá, eu evitei usar a palavra fé porque está descaracterizada. Calma lá. Emuná é confiar no Eterno. É uma confiança tão forte que vai de encontro às mazelas deste mundo, ignora o cenário visível e se entrega totalmente a Deus disse ele vai cumprir, ponto final. Por que a emuná faz Deus descer a nosso favor? Porque a confiança no Eterno derrete seu coração amoroso.
Porque foi ela que foi quebrada no Éden. Satanás quebrou a confiança de Adão e Eva no Eterno, e para voltarmos para ele precisamos restaurar essa confiança. Veja como Elohim é justíssimo. A confiança foi quebrada, fomos expulsos de sua presença. Se voltarmos a confiar, voltaremos à sua presença, simples assim. No jardim Deus disse que morreríamos se desobedecêssemos, não acreditamos em sua palavra, estamos desconectados da árvore da vida, estamos morrendo. Hoje Deus diz, confiem no meu filho, quem invocar seu nome será reintegrado à minha presença, voltará à árvore da vida. O que você está fazendo agora? Está confiando na palavra dele? Ou está com dúvidas desconfiando do Eterno novamente? Um ato de desconfiança nos lançou nesta dimensão, um ato de confiança nos leva de volta para casa. É justo? Então não, irmãos, não estamos vivendo numa simulação, nem tampouco estamos presos por um Deus malvado. Os cientistas encontraram a estrutura do que somos: átomos, partículas, energia condensada. Essa é nossa estrutura, do que somos feitos. Parabéns a eles. O programa de interpretação que foi colocado no nosso processador, chamado de cérebro, esse programa quem instalou foi o Eterno. Nosso cérebro interage com nosso espírito, que é onde realmente pensamos, quem somos. Que não é detectado por nossas máquinas porque não pertence a essa dimensão. Se o que não podemos detectar não existe, então houve um tempo em que as bactérias não existiam, nem os átomos, nem as partículas, nem a onda, nem o vácuo quântico, nem a matéria escura. Existem coisas que nós não temos ciência suficiente ainda para detectar, mas isso não significa que elas não existam, apenas não as alcançamos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva na Casa do Messias. Visite nossas playlists, garanto que será edificante. Obrigado pelas críticas, obrigado pelas orações. Shalom.